Meu nome é Florence Scovel Shinn. E antes que você pense que este é apenas mais um vídeo sobre orações genéricas, deixe-me fazer uma pergunta que vai mudar completamente a forma como você se relaciona com o divino. E se eu lhe dissesse que existe uma oração tão poderosa, tão alinhada com a lei espiritual, que em apenas 2 minutos ela pode reorganizar toda a sua atmosfera financeira? Não estou falando de súplicas. Não estou falando de pedidos desesperados. Não estou falando de rezas intermináveis que deixam você exausto e sem resposta. Estou falando de uma oração científica, uma oração que funciona como lei, uma oração que ativa o fluxo da provisão divina com a precisão de um relógio suíço. E antes que este vídeo termine, você não apenas vai conhecer essa oração palavra por palavra, você vai entender por que ela funciona. Você vai aprender quando usá-la. E você vai descobrir como aplicá-la para ver dinheiro surgir de lugares que você jamais imaginou. Eu passei décadas ensinando mulheres em Nova York durante os anos mais difíceis que este país já enfrentou. 1920 a 1940. A Grande Depressão estava devastando famílias. Bancos quebravam como castelos de cartas. Homens se jogavam de prédios porque perderam tudo. Mulheres vendiam seus últimos pertences para alimentar os filhos. E no meio desse caos absoluto, minhas alunas prosperavam. Não porque tinham sorte, não porque tinham conexões, não porque vinham de famílias ricas, mas porque aprenderam a orar cientificamente. E a oração que vou lhe ensinar hoje foi responsável por dívidas canceladas em 48 horas, cheques inesperados chegando pelo correio, empregos surgindo do nada, heranças sendo liberadas, negócios se multiplicando, provisão aparecendo de formas impossíveis de prever, não como coincidência, mas como resposta direta da lei espiritual. Então, eu preciso que você fique comigo até o final, porque o que vou revelar não é religião tradicional, não é teologia complicada, não é doutrina de igreja, é tecnologia espiritual, tão real quanto a gravidade, tão exata quanto a matemática, tão poderosa quanto a eletricidade. E assim como você não precisa entender física para acender uma luz, você não precisa ser teólogo para ativar essa oração. Você só precisa saber as palavras certas, na ordem certa, com a vibração certa. E o universo, que sempre esteve pronto para lhe servir, finalmente terá permissão para derramar abundância sobre sua vida. Por que suas orações não funcionam? Antes de lhe dar a oração, preciso explicar por que a maioria das orações sobre dinheiro não funciona. E a razão vai chocar você. Não é porque Deus não escuta. Não é porque você não merece. Não é porque seus pecados são grandes demais. É porque você está orando errado. Deixe-me ser brutalmente honesta com você. A maioria das pessoas ora assim: Deus, por favor, me ajude. Deus, eu preciso tanto de dinheiro. Senhor, tenha misericórdia de mim. Pai, se for da tua vontade, manda alguma coisa. E sabe o que essas orações têm em comum? Todas elas são súplicas de escassez. Cada palavra está dizendo ao universo: eu não tenho. Eu sou pobre, eu sou indigno, eu dependo da piedade divina. E o universo, sendo o espelho perfeito que é, responde: assim seja, continue sem ter. Porque a lei espiritual não responde às suas palavras, ela responde à vibração por trás das suas palavras. E quando você suplica, você vibra escassez. Quando você implora, você vibra indignidade. Quando você pede, se for da vontade, você vibra dúvida. Eu descobri isso da maneira mais dolorosa. No começo da minha jornada espiritual, eu também orava assim. Horas de joelhos, lágrimas rolando, voz embargada, pedindo, implorando, suplicando. E sabe o que acontecia? Nada. Ou pior, as coisas pioravam. Porque quanto mais eu suplicava, mais eu afirmava minha posição de escassez. E a lei, sendo fiel, me dava exatamente o que eu estava declarando. Foi quando tive minha grande revelação.
Estava estudando as Escrituras profundamente, não como religião, mas como ciência espiritual, e percebi algo que mudou tudo. Jesus nunca suplicou. Quando precisou alimentar 5.000 pessoas, ele não disse: Pai, por favor, se for da tua vontade, multiplica esses pães. Não. Ele simplesmente agradeceu antecipadamente. Pai, eu te agradeço por já ter provido. E os pães se multiplicaram. Quando Lázaro estava morto, ele não disse: Pai, eu imploro, se for possível, ressuscita meu amigo. Não. Ele disse com autoridade: Pai, eu te agradeço por já me ter ouvido. E Lázaro saiu da tumba. Você entende a diferença? Ele não pediu. Ele declarou. Ele não suplicou. Ele agradeceu antecipadamente. Porque ele entendia a lei. O universo não responde ao pedido futuro. Ele responde à gratidão presente. E foi essa descoberta que me levou a criar o que chamo de oração científica. Uma oração que não pede. Uma oração que declara. Uma oração que agradece pelo que já está feito no invisível. E quando comecei a ensinar isso às minhas alunas, mulheres que estavam há anos orando sem resultado, começaram a ver milagres em dias, não semanas, não meses, dias, porque finalmente estavam usando a linguagem que o universo entende. Os 3 princípios da oração científica. Agora vou lhe ensinar os 3 princípios que tornam uma oração cientificamente poderosa. Princípio 1. A oração não cria, ela reconhece. A maioria das pessoas pensa que a oração serve para criar algo que não existe, mas isso está completamente errado. A oração verdadeira reconhece o que já existe no invisível. Veja bem, no mundo espiritual, a dimensão onde tudo se origina, sua provisão já está completa. O dinheiro que você precisa já foi separado. O emprego que você busca já foi preparado. A solução para sua dívida já foi desenhada. Tudo isso já existe na 4ª dimensão, aguardando apenas sua reivindicação através da palavra de fé. A oração científica não diz: Deus, cria isso para mim. Ela diz: Deus, eu agradeço porque isso já está feito. Essa mudança sutil de linguagem muda tudo, porque quando você reconhece em vez de pedir, você se alinha com o que já é, e o que já é se manifesta. Princípio 2. A oração não espera, ela declara. O segundo princípio é igualmente revolucionário. A oração científica não diz: um dia eu terei. Ela diz: eu agora tenho. Porque Deus existe no presente eterno. Para o divino, não existe passado ou futuro. Existe apenas o agora. Então, quando você ora dizendo: um dia eu vou ter dinheiro, você está colocando a provisão num futuro que nunca chega. Mas quando você ora dizendo: eu agora tenho tudo o que preciso, você está trazendo o invisível para o presente. E o presente é o único momento onde a manifestação acontece. Princípio 3. A oração não duvida, ela confia. O terceiro princípio é sobre eliminar totalmente a dúvida. A maioria das orações termina com: se for da tua vontade. Mas essa frase destrói completamente o poder da oração. Por quê? Porque ela introduz dúvida. Ela diz ao universo: talvez sim, talvez não. E o universo responde: se você não tem certeza, eu também não tenho. A oração científica elimina o se. Ela não diz: se for da tua vontade, me dá dinheiro. Ela diz: é da tua vontade que eu prospere. Eu sei disso. E por isso, agradeço. Essa certeza absoluta é o que ativa a lei, porque a lei espiritual só responde à fé sem dúvida. A oração exata. Agora chegou o momento que você esperou desde o início. Vou lhe dar a oração palavra por palavra. Mas antes, quero que você entenda algo muito importante. Esta não é uma fórmula mágica. Não é um encantamento que funciona apenas porque você repetiu as palavras. É uma declaração de lei espiritual. E ela só funciona quando dita com fé absoluta, com gratidão verdadeira
e com a certeza de que o que você está declarando já está feito no invisível. Prepare-se. Respire fundo. E receba agora a oração de 2 minutos que atrai dinheiro como um ímã divino. Pai infinito, fonte inesgotável de todo bem, eu reconheço agora que toda provisão já foi preparada para mim desde a fundação do mundo. Não existe escassez no teu reino. Não existe atraso na tua lei. Não existe impossibilidade no teu poder. Eu agradeço porque neste exato momento, enquanto falo estas palavras, a provisão divina está correndo em minha direção. Dinheiro, oportunidades, ideias divinas, portas abertas, contatos inesperados, tudo isso já foi liberado do invisível e agora toma forma no visível. Eu não suplico, eu não mendigo, eu não espero. Eu simplesmente reconheço o que já é meu por direito divino. Assim como o ar está disponível para meus pulmões, a provisão está disponível para minha vida. Eu respiro abundância. Eu caminho em prosperidade. Eu vivo no fluxo infinito da generosidade divina. Cada porta financeira que estava fechada, agora se abre. Cada canal de renda que estava bloqueado, agora se desobstrui. Cada dívida que parecia impossível, agora encontra sua solução. Porque eu não dependo de pessoas. Eu não dependo de economia. Eu não dependo de circunstâncias. Eu dependo unicamente da lei espiritual que nunca falha. E essa lei decreta agora provisão perfeita, no momento perfeito, da maneira perfeita. Eu aceito isso como feito. Eu agradeço como se já tivesse recebido. Eu me movo como quem já possui. E assim é. Está consumado. Amém. Pause o vídeo agora. Escreva essa oração. Copie cada palavra. Grave em seu coração. Porque essa oração não é poesia. É física espiritual. Cada frase foi construída para ativar uma lei específica. Deixe-me explicar. Agora vou dissecar essa oração e mostrar por que cada palavra importa. Pai infinito, fonte inesgotável de todo o bem. A oração começa reconhecendo a natureza infinita de Deus. Não um Deus limitado. Não um Deus que tem poucos recursos. Mas um Pai infinito. Uma fonte inesgotável. Isso reprograma imediatamente sua mente para sair da consciência de escassez e entrar na consciência de abundância. Eu reconheço agora que toda a provisão já foi preparada para mim desde a fundação do mundo. Esta linha ativa o primeiro princípio. A oração não cria, ela reconhece. Você não está pedindo para Deus criar algo novo. Você está reconhecendo que tudo já foi preparado antes mesmo de você nascer. Isso elimina a ansiedade. Isso elimina a dúvida, porque você não está esperando que algo seja feito. Você está apenas reivindicando o que já está pronto. Não existe escassez no teu reino. Essa declaração é poderosíssima. Ela cancela completamente a ilusão de falta. Porque no reino espiritual, a dimensão onde tudo se origina, não existe escassez. Existe apenas abundância infinita. E quando você declara isso, você se alinha com essa verdade. Eu agradeço porque neste exato momento, enquanto falo estas palavras, a provisão divina está correndo em minha direção. Aqui está o segundo princípio. A oração não espera, ela declara. Note que não diz vai correr, diz está correndo. Tempo presente. Porque no momento em que você fala com fé, a lei já foi ativada. E quando a lei é ativada, a provisão imediatamente começa a se mover. Você pode não ver ainda, mas ela já está em movimento. Eu não suplico, eu não mendigo, eu não espero. Essa é a declaração de autoridade espiritual. Você não está se colocando como mendigo diante de um Deus relutante. Você está se posicionando como filho, diante de um Pai generoso. E filhos não mendigam. Filhos reivindicam sua herança. Assim como o ar está disponível para meus pulmões, a provisão está disponível para minha vida. Essa analogia é genial. Porque você não suplica por ar, não é? Você simplesmente respira. Com naturalidade, com confiança, sem dúvida.
E a oração lhe ensina a tratar a provisão divina da mesma forma, não como algo escasso que você precisa implorar, mas como algo abundante que você simplesmente respira. Cada porta financeira que estava fechada agora se abre. Aqui começa a declaração específica. Você não está sendo vago. Você está sendo cirúrgico. Portas fechadas. Agora se abrem. Canais bloqueados. Agora se desobstruem. Dívidas impossíveis. Agora encontram solução. Essa especificidade dá à lei espiritual instruções claras sobre o que fazer. Eu dependo unicamente da lei espiritual que nunca falha. Esta é a declaração final de fé. Você não está dependendo de pessoas. Você não está dependendo de economia. Você não está dependendo de sorte. Você está dependendo de uma lei, algo tão confiável quanto a gravidade. E leis não falham. Está consumado. Amém. As palavras finais são absolutas. Está consumado significa já foi feito. Não será feito. Não espero que seja feito. Está consumado, presente, completo, final. E quando você encerra assim, você sela a oração como um decreto divino. Agora deixe-me contar 3 histórias de mulheres que usaram essa oração exata e viram milagres acontecerem. História 1. Elizabeth e a dívida impossível. Elizabeth veio até mim completamente desesperada. Ela devia $3.000, uma fortuna na década de 1930. Credores batendo na porta, ameaças de prisão por dívida, filhos com fome. Ela me disse: Florence, eu já orei tanto, Deus não me escuta. Eu respondi: você orou errado, vou lhe ensinar a orar certo. Dei a ela essa oração de 2 minutos. E disse: faça isso 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir, e não contradiga durante o dia. Ela concordou, embora duvidasse. No segundo dia, recebeu uma carta. Um tio distante que ela não via há 20 anos havia falecido, e deixou para ela exatamente $3.000, a quantia exata da dívida. Elizabeth veio até mim chorando. Florence, como Deus sabia o valor exato? E eu respondi: porque a lei é perfeita. Quando você ora cientificamente, o universo responde com precisão matemática. História 2. Anne e o emprego impossível. Anne estava desempregada há 8 meses. Tinha enviado mais de 100 currículos. Nenhuma resposta, nenhuma entrevista. Ela estava prestes a desistir. Quando aprendeu a oração, ela a fez por 7 dias consecutivos. Toda manhã, às 6. Toda noite, às 22 horas. Com fé absoluta. No 8º dia, recebeu uma ligação. Uma empresa que nunca havia contatado, dizendo que o currículo dela foi encontrado por acaso, oferecendo uma vaga que pagava o dobro do que ela esperava. Anne começou no dia seguinte e me disse: eu fiz essa oração por 7 dias. No 8º, a provisão chegou. E eu respondi: porque no 7º dia a obra estava completa. No 8º, ela se manifestou. História 3. Catherine e o milagre dos $50. Catherine precisava de $50 urgentemente para comprar remédio para a filha doente. Ela não tinha nada, absolutamente nada. Fez a oração às 8 horas da manhã. Às 14 horas daquele mesmo dia, bateram na porta. Era uma vizinha que ela mal conhecia. A mulher disse: não sei porquê, mas senti que deveria lhe dar isto. E entregou um envelope. Dentro, $50. Catherine me procurou no dia seguinte, ainda em choque. Florence, foram apenas 6 horas. E eu disse: a lei não precisa de tempo. Ela precisa de fé. Você orou com fé absoluta e a provisão respondeu com velocidade absoluta. Agora vou lhe ensinar quando e como usar essa oração para resultados máximos. Quando usar. 1. Ao acordar, antes de qualquer outra coisa, o primeiro pensamento do dia programa o resto do dia. Então, antes de pegar o celular, antes de checar notícias, antes de deixar o mundo falar primeiro. Fale você. Faça a oração. Declare sua provisão. E deixe essa vibração governar as próximas 24 horas. 2. Antes de dormir,
última vibração do dia, o que você planta no subconsciente antes de dormir se multiplica durante a noite. Então, encerre seu dia com a oração. Deixe que ela seja a última semente plantada. E enquanto você dorme, o invisível trabalha. 3. Antes de qualquer decisão financeira importante, antes de pagar uma conta, antes de fazer uma compra, antes de aceitar um emprego, antes de assinar um contrato, faça a oração. Ela alinha você com a sabedoria divina e garante que você está tomando a decisão certa. 4. Quando surge uma emergência financeira, dívida inesperada, despesa urgente, problema súbito, em vez de entrar em pânico, entre em oração, porque o pânico atrai mais caos, a oração atrai solução. Como usar? 1. Em voz alta, sempre que possível. A palavra falada tem muito mais poder que a palavra pensada, porque quando você fala, você ouve. E quando você ouve, sua mente subconsciente registra. Então, sempre que estiver sozinho, ore em voz alta, com autoridade, com convicção, como um decreto. 2. Com emoção genuína, não recite mecanicamente. Sinta cada palavra. Quando você diz "eu agradeço", agradeça de verdade. Quando você diz "está consumado", acredite de verdade. A emoção é o combustível que acelera a manifestação. 3. Com visualização. Enquanto ora, visualize a provisão chegando. Veja o dinheiro em suas mãos. Veja a conta sendo paga. Veja a porta se abrindo. Não como fantasia, mas como realidade que já está acontecendo no invisível. 4. Com gratidão antecipada. Essa é a chave mais importante. Agradeça antes de receber. Como Jesus fez com os pães, como Abraão fez com a promessa, porque gratidão antecipada é a maior demonstração de fé, e fé é o que ativa a lei. Agora preciso alertá-la sobre os 5 erros fatais que podem cancelar completamente o poder dessa oração. Erro 1. Orar com fé de manhã e contradizer com medo à tarde. Muitas pessoas fazem a oração perfeitamente, mas 2 horas depois, quando veem a conta no correio, dizem: "Ai meu Deus, não tenho dinheiro para isso. Estou ferrado. Nunca vou sair dessa." E pronto, você acabou de cancelar a oração, porque a lei responde ao som dominante. Se você ora 2 minutos, mas reclama 2 horas, a reclamação vence. Erro 2. Orar pedindo e depois contar o problema para todo mundo. Você faz a oração. Depois liga para a amiga. "Ai, estou tão desesperada, não sei o que fazer." Liga para a mãe. "Minha vida está um caos financeiro." Posta nas redes. Que fase difícil, gente. E assim você desfaz com a boca o que construiu com a oração. Guarde silêncio sagrado. Não fique contando seu problema. Conte sua fé. Erro 3. Orar, mas continuar planejando pelo medo. Você ora declarando abundância, mas continua planejando escassez. Vou ter que vender isso. Vou ter que pedir emprestado. Vou ter que aceitar qualquer coisa. Isso é planejar pelo medo, não pela fé. E quando você planeja pelo medo, você está dizendo ao universo: "Na verdade, não acredito que a oração funcione." Erro 4. Fazer a oração, mas não agir quando a porta se abre. A oração ativa a lei. A lei abre portas, mas você precisa atravessá-las. Se surge uma oportunidade e você hesita, se aparece um contato e você não responde, se uma ideia vem e você não age, a porta se fecha. Porque Deus não força, Ele oferece, e você precisa aceitar. Erro 5. Desistir antes do tempo da colheita. Este é o erro mais comum. Você ora por 3 dias, nada acontece. Não funciona. E desiste, mas você não planta uma semente hoje e colhe amanhã, não é? Existe um tempo de gestação espiritual. Para alguns, é dias. Para outros, semanas. Mas se você orar com fé e não desistir, a colheita sempre vem. A ciência por trás da oração. Agora vou lhe explicar a ciência espiritual por trás dessa oração. Por que ela funciona? Porque toda oração científica opera em 3 dimensões simultâneas.
Dimensão 1. A dimensão mental, sua mente subconsciente. Quando você faz essa oração diariamente, você está reprogramando seu subconsciente. Sua mente subconsciente é como um jardim. Se você planta sementes de medo, colhe escassez. Se você planta sementes de fé, colhe abundância. A oração de 2 minutos é uma semente de fé poderosa. E quando repetida com constância, ela sobrescreve anos de programação de escassez. Dimensão 2. A dimensão energética, sua vibração. Tudo é energia. Dinheiro é energia. Você é energia. E energias semelhantes se atraem. Quando você ora com gratidão, você vibra abundância. E essa vibração atrai mais abundância. É física espiritual pura. Não é magia, é lei. Dimensão 3. A dimensão espiritual, a lei divina. Aqui está o nível mais profundo. Existe uma lei espiritual que governa o universo. Uma lei que diz: peçam e lhes será dado. Mas a maioria das pessoas pede errado. Essa oração ensina você a pedir certo. E quando você pede certo, com fé, com gratidão, com certeza, a lei tem que responder. Não porque Deus é bonzinho, mas porque é lei, e leis não falham. Estamos chegando ao final desta jornada, mas não ao fim da sua transformação, porque o que você aprendeu aqui não é apenas informação, é ativação. Então aqui está meu convite final. Comprometa-se com 21 dias. Por que 21 dias? Porque leva 21 dias para criar um novo hábito mental. Faça essa oração durante 21 dias consecutivos, 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir, sem falhar um único dia, e eu lhe prometo, não como motivação, mas como lei, sua vida financeira não será a mesma no dia 22. Escreva a oração à mão. Não apenas digite. Escreva à mão, porque o ato de escrever ativa áreas do cérebro que gravam profundamente. Tenha a oração sempre com você. Leia quando sentir medo. Leia quando surgir dúvida. Leia quando a tentação de reclamar aparecer. Testemunhe nos comentários. Quando os milagres começarem, e vão começar, volte aqui. Escreva nos comentários. Dia 7. Recebi um pagamento inesperado. Dia 14. Consegui o emprego. Dia 21. A dívida foi cancelada. Porque seu testemunho não é apenas para você, é para fortalecer a fé de outros que estão começando. Antes de nos despedirmos, quero que você respire fundo, coloque a mão no coração e repita comigo agora: eu sou um canal da provisão divina. O dinheiro flui para mim com facilidade e alegria. Eu aceito minha herança de abundância agora. Sinta essas palavras, porque elas não são apenas frases. São decretos, e decretos falados com fé reorganizam mundos. Eu sou Florence Scovel Shinn, e vim através do tempo para lhe lembrar. Você não é vítima da economia, você não é refém das circunstâncias. Você não é escravo da escassez, você é filho do Deus infinito. E como filho você tem direito à provisão ilimitada. A oração de 2 minutos que lhe dei não é uma muleta. É uma chave. Uma chave que abre o cofre celestial. Use essa chave diariamente e observe enquanto portas que estavam trancadas há anos se abrem. Enquanto provisão que parecia impossível se manifesta. Enquanto a abundância divina invade cada área da sua vida. A lei não falha. E assim é. Amém. Agora faça 3 coisas. 1. Pause este vídeo. Copie a oração completa. Escreva à mão em um caderno. Cole na parede do seu quarto. 2. Escreva nos comentários: eu aceito minha herança de abundância agora. Isso sela seu compromisso com a lei. 3. Compartilhe este vídeo com alguém que está desesperado financeiramente. Porque essa oração pode mudar a vida dessa pessoa. E quando você abençoa outros, você se abençoa. Inscreva-se no canal, porque tenho muito mais a lhe ensinar. E juntos, vamos provar que a lei espiritual funciona, não como religião,
mas como ciência, até breve, e que a provisão divina seja a sua realidade diária. Amém.